Vamos para a próxima palestra. A força do material genético no resultado econômico da terminação. Quero convidar o palestrante, representante da Biftec, Dr. Rodrigo Spengler. Venha para cá, por favor. Obrigado, Adriano. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a Genética Aditiva, o Eduardo, a Simone. Eu sou da empresa Biftec. Nós estamos trabalhando aqui junto com a Genética Aditiva há cerca de 1 ano. O nosso desafio foi entrar na parte de nutrição, ajudar a preparar os touros para o leilão. Fizemos um projeto de um confinamento que está sendo executado, ficou à direita de vocês a hora que vocês entraram aqui. Estamos montando a parte de avaliação para eficiência alimentar com intergado e estou muito feliz de estar participando desse time, né? A meta é fazer a avaliação de 1000 tourinhos por ano e isso é muito bom. Eu vou falar um pouco da minha história, só para contextualizar um pouco do que eu vou falar. Eu sou médico veterinário, formado aqui na Universidade Federal, trabalho há 24 anos já com assistência técnica, né? Então a vida foi viajando em fazenda e ainda é isso até hoje, amassando barro. Cheguei ontem à noite das fazendas, essa semana passei para o norte do estado, semana que vem para o sul, e assim também o pessoal que trabalha com a gente. A gente atende hoje 21 confinamentos, são 6 no Paraguai, e 15 no Mato Grosso do Sul. São 80, 100 mil cabeças confinadas. E quando a gente começou a trabalhar com genética, né, animais de genética, para nós é um pouco diferente do que o gado comercial. E a gente viaja muito, participa de muito evento, e a gente vê que às vezes tem um pouco de descasamento. O pessoal que trabalha com genética, o pessoal que trabalha com nutrição, o pessoal que trabalha com reprodução. E acaba que o pessoal da reprodução tem nos procurado para ajudar, às vezes, a melhorar índice, porque muitos dos problemas, às vezes, de reprodução passa pela parte de nutrição, que às vezes é só manejo de pastagem, ajuste de lotação, às vezes alguma suplementação estratégica. E a genética tem sido um desafio grande para nós. Então, assim, genética não é minha praia, para mim é um pouco de desafio, está falando um pouco do impacto da genética no resultado, né? Mas vamos lá. Então, o tema é a força do material genético no resultado econômico da terminação. A gente conseguiu colher um pouco de dados para falar sobre isso. Eu vou falar um pouco de genética, né? Não tem como não repetir algumas coisas que a Roberta falou, né? Mas aqui a imagem talvez não esteja muito clara, mas tem a imagem de uma Ferrari e de um carro popular. Então isso é diferença, às vezes, de genética, para exemplificar que com o mesmo combustível você tem potencial de acelerar mais, de correr mais, e eu acho que isso exemplifica bem a diferença de potencial genético de animais. Bom, pensando do lado de quem vai engordar, né? Esse gráfico eu vou mostrar ele mais de uma vez. Isso aqui é um gráfico de composição de custo de confinamento. Cerca de 60% a 70% do custo de um confinamento é a reposição, é o boi magro. Seja ele comprado de um terceiro, seja ele comprado do meu sistema de recria. É o custo de oportunidade desse animal magro. Em torno aí de 25%, 30%, 35% é comida. Também vai depender do meu sistema de produção. Se é precoce, super precoce. Então, o meu maior desembolso é o animal magro. E por isso que eu tenho que dar muita atenção nisso. Se eu comprar mal, eu já começo mal a minha conta. Se eu comprar bem, isso já me ajuda muito. Os 3 principais fatores que respondem pelo resultado econômico de um confinamento é a compra do boi magro, a compra da comida e o valor de venda. Bom, falando um pouco da genética aditiva, né? Vou falar primeiro de genética, depois de nutrição. Eu coloquei aqui alguns números de sumários, vou passar rapidamente porque a Roberta já falou disso. Os destaques
nos 3 programas de seleção que participa, né? Pelo menos metade, eu peguei os 20 melhores animais de cada programa de seleção, mais da metade deles ou são da genética aditiva ou filhos de todos da genética aditiva. Então é inegável o valor do trabalho que eles têm feito aqui. Aqui do GenePlus e aqui da NCP. Bom, e olhando as características para a gente que está na terminação de maior importância, né? O pessoal da cria vai olhar stayability, habilidade materna, peso desmama, e a gente que está na outra ponta, às vezes olha mais isso daqui, peso ao sobre ano, né? Então, fica claro a superioridade dessa genética em relação à média do rebanho, e isso nos interessa muito. A área de olho de lombo, que como a Roberta bem disse, tem correlação direta com o rendimento de carcaça. Então, um plus muito interessante. A parte de acabamento de carcaça também. Hoje a gente engorda muito animal inteiro e rendimento de carcaça, todos sabem, mesmo em animais confinados, muitas vezes é um problema. Então, genética que tem um pouco mais de facilidade para acabamento ajuda muito, às vezes em premiações, bonificações. Bom, e aí, quanto custa essa genética? Eu vou falar um pouco do quadro, porque talvez não dê para ver bem. Na soja, quanto custa a genética em relação ao custo total da atividade? Em torno de 8,7% do custo total é genética e o retorno vem em 120 dias. No milho, quase 14% e um retorno em 140 dias. E na pecuária, em torno de 2,3% e um tempo de retorno de 930 dias. Né? A vaca precisa emprenhar, precisa nascer, você precisa desmamar. Então, o investimento em genética é um investimento pequeno, perto do total do negócio, e é uma importância gigantesca. Então, eu acho que quem não está olhando bem para a genética ainda deve se atentar para isso. Bom, num sistema de produção de carne bovina, os gastos envolvidos com a alimentação dos animais são de grande importância, pois correspondem à maior parte dos custos totais, sendo necessária a redução da quantidade de alimento por unidade de carne produzida para obter aumento de eficiência e lucratividade. É uma coisa um pouco conceitual, mas tudo isso que a Roberta falou da gente produzir mais em menos área, isso está diretamente relacionado. A pecuária precisa ser mais eficiente, a gente precisa gastar menos unidade de alimento por quilo de carne produzida, e isso que vai nos trazer competitividade, seja via redução de idade de abate, seja via melhora de eficiência. Bom, e aí a gente falou muito de eficiência, e a gente falando que a gente vai fazer os testes de eficiência e vai avaliar o CAR. O que é o bendito CAR? Então, muita gente ainda tem dúvidas sobre o que é o CAR. Então, o CAR é quanto animal, é o consumo alimentar residual, né? A definição aqui, ó, é uma medida de diferença no consumo além ou aquém do necessário para atender às exigências de manutenção e crescimento. O consumo alimentar residual é calculado como a diferença entre o consumo real e a quantidade de alimento que o animal deveria comer baseado no seu peso vivo durante a prova e na sua velocidade de ganho de peso. Então, por uma equação de exigência nutricional, o animal, para ter determinado desempenho, ele tinha que comer, por exemplo, 8 quilos de matéria seca. Se ele comeu 1 quilo a menos, ele tem, o CAR dele seria menos 1, e quanto menor o CAR negativo é desejado, que é o animal mais eficiente. Então, essas avaliações que vão começar a ser feitas aqui, hoje já são feitas na Embrapa, na busca de animais eficientes. E qual que é o impacto de animais com CAR melhor? Bom, aqui só uma foto, né? Esse é na Embrapa, aqui em Campo Grande. Nós vamos ter uma estrutura dessa aí para 250 animais. E aqui eu tenho 320 bois, filhos de 8 touros, que foram avaliados do nascimento ao abate na mesma fazenda, nas mesmas condições,
Então, a única coisa que variou para esses animais foi a genética, que o ambiente foi todo igual, do nascimento ao abate, né? Bom, o ganho de carcaça ao abate, entre o melhor e o pior grupo de animais, por touro, progênie de touro, em relação à média, variou de menos 10,59 a mais 8,59. É uma diferença de 19,13 kg de carcaça. Então, um touro que teve a capacidade de imprimir na progênie dele, um ganho em carcaça 19 quilos a mais do que o pior touro dentre esses outros 8 touros avaliados. Todos touros de central, né? Todos touros de inseminação. Então a diferença é gigante, né? Isso financeiramente o impacto é violento. E talvez esse seja um dos principais slides da minha apresentação, que traduz tudo o que o tema propõe, que é o impacto da genética no resultado financeiro da atividade. Eu coloquei uma arroba de R$ 128, que é o que estava no meio da semana aí, não sei já como é que ficou ontem, mas isso daria R$ 163,84 de diferença por cabeça, né? Então, isso é uma diferença gigantesca na margem entre um animal e outro. Então, daí a importância de estar atento para a genética e olhar essas informações, olhar junto com o seu técnico, ou para quem compra animais. Bom, para quem compra eu vou chegar lá ainda, né? Bom, então algumas questões que surgem para quem engorda os animais, né? Como definir o animal a ser engordado ou comprado? Se é um animal meu, dentro da propriedade, ou se é um animal que eu vou comprar. Isso é sempre uma dúvida. Que animal que eu compro? Compro o bezerro, compro o garrote, compro o anelorado, o cruzado, né? Como que eu faço isso? E quanto que eu posso pagar a mais por animais superiores? Bom, eu tenho um animal bom que vale mais, tenho um animal ruim que vale menos. Que diferença de preço que eu posso pagar entre um e outro? Bom, só uma frase que eu gosto muito, que é do seu Fernando Penteado Cardoso. O Brasil é um país em que as pessoas acham muito, observam pouco e medem praticamente nada. Então a gente precisa começar a medir mais, ter mais informação para ajudar a tomar esse tipo de decisão. Só que já tem gente que mede, né? Eu acho que a gente vem evoluindo na pecuária e na parte de gestão a gente tem evoluído também, e a gente precisa começar a medir cada vez mais. E com os números na mão é fácil tomar resultado, tomar decisão. Bom, para quem faz ciclo completo ou mexe, trabalha mais com cria, né? Cria ou ciclo completo. Você escolher touros reprodutores geneticamente superiores, né? Então hoje tem ferramentas para isso, tem as DEPs, funcionam bem. E tentar medir o resultado por touro. Então você trabalhou com N touros lá, se você vai vender o bezerro na desmama, tenta coletar essa informação do nascimento à desmama. Se você vai trabalhar com ciclo completo, tenta acompanhar esse animal durante as diversas fases, até a desmama, até a entrada do confinamento e até o abate. E isso vai te dar subsídio para começar a tomar a decisão de que caminho que você tem que seguir, até dentro de características que você quer imprimir no seu rebanho. Eu estou participando de um nicho de venda de qualidade de carne, eu preciso melhorar em alguma característica, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de escolher genética. Bom, e se eu trabalho só com recria e engorda, né? Medir o resultado por tipo de gado, eu tenho Nelore, anelorado, cruzado, e por fornecedor. Eu compro todo ano da fazenda do seu José, do seu João, da dona Maria, então tem confinamentos que a gente avalia o resultado dos animais por origem. E aí eu sei que os animais daquela fazenda me dão um resultado melhor do que da fazenda B. E aí eu sei que para aqueles animais eu posso pagar a mais ou a menos. Da mesma forma, em grupos geneticamente diferentes. Eu tenho um Nelore e tenho um cruzado,
leiteiro ou um cruzamento industrial, o desempenho, o resultado econômico vai me dizer o quanto eu posso pagar de ágio ou não para cada grupo racial. Bom, eu peguei aqui de um dos nossos clientes, não vai dar para ver porque a letra está pequena, mas eu separei 32 lotes no mesmo ano de animais confinados, dá cerca de 6 mil e poucos animais, e eles compram sempre bezerros de grandes criadores, né? Todo ano varia um pouco, mas tem alguns grandes criadores que são sempre os mesmos. E eu coloquei aqui o resultado financeiro entre o lote que deu maior lucro e menor lucro. Então, em 32 lotes aí com cerca de 150, 200 animais, eu tive o pior lote R$ 156,19 e o melhor lote R$ 379,85. Uma diferença de R$ 223 por cabeça. Então, aqui não está separado por touro, mas, vamos dizer, as possíveis explicações dessas diferenças entre os lotes são de qualidade genética. Animais que, desde que entraram na fazenda, tiveram o mesmo tratamento, mesma nutrição, o mesmo manejo, foram abatidos da mesma forma. Então, nós temos um espaço para ganho muito bom que a gente precisa aprender a trabalhar mais, né? E com certeza, eu estando aqui dentro da genética aditiva, eu vou aprender muito sobre genética e vou conseguir explorar mais essas brechas para a gente poder ter mais resultados nos demais clientes. Bom, é isso que eu tinha para falar. Eu fui bastante sucinto, mas é um assunto que não tem como divagar muito nele, né? Procurei esse objetivo, mostrar o resultado da genética no resultado financeiro. Nós vamos estar aí disponível para conversar durante o dia. Agradeço a atenção de vocês e estamos à disposição para mais esclarecimentos. Obrigado.